Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Band Entrevista. O processo educacional está cada vez mais desafiador. Com o advento das redes sociais e as tecnologias presentes no dia a dia das crianças e dos adolescentes, fazer com que a escola seja um ambiente atrativo requer habilidades. E sobre esse e vários outros projetos educacionais e inovadores, a gente conversa agora com o Dr. Paulo Fossati, que é diretor regional da Rede La Salle do Distrito Federal. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu, Dr. Eu que Paulo? agradeço, Renata, a disposição para um bom bate-papo sobre as nossas questões educacionais da atualidade. Tão importante na vida de todos nós, né? Com certeza. Agora, antes de entrar no nosso tema, que é o tema educação, a gente quer prestar a nossa solidariedade a toda a população do Rio Grande do Sul que enfrenta essa grande tragédia, destacar a onda de solidariedade que uniu o Brasil, né? Como há tempos a gente não via essa união. Aqui em Brasília, o nosso entrevistado, inclusive, está à frente de um grande projeto de arrecadação de alimentos, mantimentos, nas 4 unidades de ensino dos colégios La Salle, no Distrito Federal, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Esse é um momento de muita dor para o Rio Grande do Sul, mas importante para a educação integral que nós tanto professamos quando nós queremos desenvolver os valores do humanismo, os valores da solidariedade, os valores da sensibilização com a dor, com o sofrimento do outro. Então, neste momento, o povo gaúcho, e eu falo com toda a propriedade porque toda a minha vida profissional se deve ao Rio Grande do Sul, o povo gaúcho precisa muito, para quem perdeu tudo. Sim. Perderam casas, perderam referências, perderam memórias afetivas, perderam espaços de convivência, mas nós podemos devolver sim e jamais perder a nossa solidariedade, o nosso gesto de carinho e atenção. E agora, para a comunidade do Distrito Federal, estamos organizando uma grande campanha arrecadando água, alimentos, material de higiene, cobertores, que o frio está se aproximando também no Rio Grande do Sul. Todas essas doações estamos recebendo nos colégios La Salle Sobradinho, Brasília, Núcleo Bandeirante, Águas Claras, e já temos aí a parceria da Força Aérea Brasileira para levar todos esses donativos de imediato para a região sul. Então, agora é o momento que nós convocamos a todas as pessoas de bem a doar um pouco de si para amenizar a dor daqueles que tanto sofrem. A gente está vendo aqui no nosso telão essas imagens, né? Imagens que realmente doem o nosso coração, né? O senhor falou aí sobre essa questão da solidariedade, né? Que são sentimentos que são trabalhados, sobretudo nas escolas. A gente vai falar um pouco sobre isso também. E, assim, é impossível a gente não se abalar quando a gente vê as pessoas nessa situação, como você disse, perdendo entes amados, perdendo as casas, perdendo as memórias, né? Perdendo absolutamente tudo, muitos sem ter água para beber, né? Sobretudo estão falando agora muito sobre essa questão da água potável que está faltando. E aí entra, portanto, né, a Rede La Salle fazendo essa campanha de arrecadação, mas sobretudo para demonstrar também essa solidariedade, a importância, né, da solidariedade e plantando essa semente nas crianças, nos jovens e nos adolescentes, que a gente sabe que é tão importante. Né? Exatamente, nós lutamos muito, a Rede La Salle está em 80 países e ela procura muito trabalhar com a questão do humano. Sim. Cada vez sermos mais humanos e verdadeiramente humanos, que a nossa presença, de fato, torne as pessoas melhores e que as pessoas, quando estão conosco, possam sair numa condição melhor do que quando chegaram. E toda a nossa filosofia lasalista diz que quanto mais nós doarmos amor,
quanto mais nós doarmos afeto, quanto mais doarmos espiritualidade, fé, esperança, mais nós nos potencializamos. E essa até é uma verdade da neurociência, já que estamos falando em educação. Quanto mais nos harmonizamos no amor, mas um amor, conforme diz Kierkegaard, o grande filósofo, que a verdadeira felicidade é aquela porta que se abre para fora. Agora, na tragédia do Rio Grande do Sul, nós podemos sim reforçar e fortalecer esses vínculos do humano, naquele sentimento que um dia todos nós iremos embora. Mas nós não queremos morrer, o ser humano não quer morrer de forma definitiva. E é o momento de nos eternizarmos com esse gesto de solidariedade para quem perdeu tudo. O nosso pouco poderá ser muito para aqueles que tanto necessitam. Perfeito. O senhor falou aí, eu falo senhor por uma questão de respeito, porque é jovem, já sei que tem uma vasta experiência aí no processo de educação, já foi reitor, né, durante muitos anos da Universidade lá do Rio Grande do Sul, por sinal, não é isso? Exatamente, a Universidade La Salle, que hoje está no meio das cheias e está lotada de pessoas que foram acolhidas. Estamos lá com o nosso grupo de laçalistas, professores, funcionários, alunos, num mutirão para acolhermos todos os que podemos acolher na nossa universidade. Inclusive, nesta semana, o que nós mais precisamos é de água potável, medicamentos e roupas para as pessoas, para os milhares que estão dentro da Unilassalle, instituição que eu fui reitor por 13 anos. Imagino o quanto impactante deve ser, né? Sobretudo para quem esteve lá, tem a vida toda lá. Mas, enfim, nós falávamos aqui no início sobre esse processo da questão do quão desafiador educar, sobretudo hoje em dia, com as tecnologias e colocar o humano também nas tecnologias, né? Porque hoje em dia as crianças já nascem com um tablet, já têm um celular, então confunde um pouco a realidade, o mundo real com o mundo virtual. Então, hoje em dia, educar está mais difícil com essas tecnologias? Educar sempre foi uma arte. Cada época, cada contexto teve os seus desafios. Sim. Quando nós falamos em tecnologias, nós temos hoje, desde a tecnologia 1.0 até 5.0, para dizer que temos uma educação muito dispar num país continental como o Brasil. Também. Mas em se tratando de tecnologias, de fato, hoje nós falamos num mundo digital. Não é mais nem físico, não é mais somente digital, mas digital, nessa conjunção do físico com o digital o tempo inteiro. Não tem mais como separarmos. O importante para educarmos bem é qual é a medida que nós vamos acolher e aceitar para não tirar a sensibilidade humana, para não tirar a empatia humana, para não sairmos do nosso foco. Então, a questão não é hoje, por exemplo, se nós vamos utilizar ou não. O mundo digital veio prometendo uma educação e uma indústria 5.0, prometendo, por exemplo, a qualidade de vida e bem-estar. Agora, para garantir a qualidade de vida e bem-estar, nós precisamos dar uma certa regulada para termos um uso na medida certa. E a pergunta que pode vir, Renata, qual é a medida certa? O bom senso em cada idade, em cada contexto, para que a gente não fique, por exemplo, refém do uso contínuo, para que a gente não diminua a nossa empatia. Hoje nós já temos pesquisas que dizem que o mundo digital diminuiu muito a nossa empatia. Sim. Nós estamos tão capturados numa tela que não olhamos mais para o olho,
que não paramos para, de fato, ouvir, mas apenas esperamos o tempo para que eu possa falar. É verdade. E aí não é uma escuta da sensibilidade, não é uma escuta do coração. Então, esse mundo da infodemia, esse excesso de informação virou uma doença. Nós temos tanta informação, tanto acesso, que nós precisamos depurar. Sim. Nós precisamos de alguém que nos ajude na educação. Então, é mais uma função dos educadores para que a gente possa, de fato, filtrar qual é o momento, qual é a informação que vai agregar valor para o nosso processo educativo. Perfeito. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre os desafios educacionais em tempos digitais e vários outros temas ligados à educação. O nosso entrevistado é o Dr. Paulo Fossati, que é diretor regional da Rede La Salle do Distrito Federal. Então, nós falávamos aqui, né, sobre esses grandes desafios que a gente está tendo nessa era, nesses tempos atuais. E eu queria perguntar se existe uma metodologia da Rede La Salle. Nós temos, enquanto Rede La Salle, já há 340 anos, uma metodologia desenvolvida pelo fundador La Salle e aprimorada ao longo da história, que tem grande foco na humanização das pessoas, preparando-as para a vida e para o trabalho. O La Salle, lá na origem, dizia: eu preciso formar alguém para a vida em comunidade. Tanto que até hoje nós não dizemos apenas é uma escola lasalista, mas é uma comunidade lasalista, porque a metodologia onde nós socializamos afetos, conhecimentos e espaços, temos toda uma interação pautada pelo respeito, pela ética, pelo diálogo, e também queremos preparar para o mundo do trabalho. Nossa metodologia, então, ela procura contemplar o desenvolvimento de grupos de competências que nós vamos utilizar desde a tenra infância até a nossa adultez. Ou seja, tem um bloco de competências que nós chamamos as soft skills, ou competências brandas, que dizem de todo o nosso relacionamento humano, que vai ajudar pautar pelo diálogo, pelo trabalho em equipe, pela negociação, resolução de conflitos, que vai nos ajudar no dia de amanhã a resolver problemas complexos na empresa, no nosso local de trabalho. Mas, além de toda essa dimensão humana da acolhida a si e acolhida ao outro, também enquanto comunidade, nós temos uma metodologia que procura garantir conteúdos, uma boa cabeça, porque nós precisamos, sim, eticamente, responder pelos nossos atos, responder pelas nossas profissões. Eu sempre digo para os meus alunos, no dia de amanhã, a sociedade, não só Deus, mas a sociedade nos cobra o tempo inteiro dos nossos conhecimentos, das nossas respostas e qualidade das respostas na nossa profissão. Mas também não basta apenas dizer trabalhamos o humano, trabalhamos a cabeça. Nós temos uma metodologia que diz que o amor se dá em gestos, o amor se dá olhando para fora, nessa transcendência. Então, nós ajudamos muito na filosofia lassalista a trabalhar com entregas, trabalhar com produtos. E nesses produtos é uma metodologia que leva ao empreendedorismo, que leva à inovação, que leva a protótipos e trabalhamos com muitos projetos. Logo, quem procura uma escola lassalista vai se dar conta que durante o ano todo nós temos projetos de humanização, projetos que buscam desenvolver o nosso entorno, projetos que nos deixam mais humanos, que buscam resolver um problema complexo da sociedade. E também nessa resolução, nós acompanhando a sociedade 5.0
E o mercado 5.0, que é esse mercado e sociedade das novas tecnologias, nós temos uma cesta de competências digitais. Por isso que nós falamos que para responder bem para o mundo de hoje, para o mundo de amanhã, para as profissões que ainda não existem, nós precisamos ir além do letramento digital. Essa nova geração que está chegando, eles já são os nativos digitais. Sim. Nós, adultos, estamos nos alfabetizando no digital. Mas o que nós queremos com a educação laçalista? Não só sermos usuários, porque o usuário ele vai ficar muito no nível, na média da régua para baixo. Nós precisamos ser produtores de conteúdos. Trabalhamos muito para que sejamos autores, tenhamos essa autoria, mas uma autoria com ética, com responsabilidade, para evitarmos todos esses problemas que estamos debatendo na atualidade, do cyberbullying e tantos outros usos de uma inteligência artificial que não está a serviço da vida. Então, é nesse bojo de competências. E só para concluir, ainda temos um grupo de competências que são as competências verdes, já muito apregoada pela comunidade europeia, pelo Fórum Econômico Mundial, para dizer que nós temos que cuidar da vida, temos que cuidar do meio ambiente. A catástrofe do Rio Grande do Sul agora provavelmente vai mexer com todos os códigos ambientais, mas principalmente com uma ética do cuidado com a vida e cuidado no seu todo. Então, a nossa metodologia não se limita a dizer nós entregamos um conteúdo, formamos uma grande cabeça para passar num vestibular. Não, Sim, isso é muito isto importante. é apenas parte de um processo educativo. Sim, muito importante. Essa complexidade, né? De olhar para o ser humano e ver o quão complexo ele é, né? E olhar todos esses aspectos. Isso é muito importante. E eu queria que você falasse rapidamente, para a gente finalizar esse bloco, sobre esse projeto da dupla diplomação. Exatamente. Como a Rede La Salle está em 80 países e a nossa preocupação é formar para profissões de um futuro, mas um futuro que já chegou, e para profissões que ainda não existem, mas nos dias de amanhã poderão surgir, é fundamental o domínio de idiomas. O domínio de idiomas está muito apregoado nos últimos documentos do Fórum Econômico Mundial, dentro do grupo de competências, domínio de idiomas nos dá expansão para a comunicação, para a cidadania, para resolver problemas em escala mundial e não só no nosso locus. E também nós precisamos do idioma para honrar a nossa identidade laçalista. Nós estamos em 80 países e nós queremos ser cidadão global e nesse cidadão global interagir com as culturas, troca de conhecimentos, grupos de pesquisa. Então, desde agora, e com a inteligência artificial crescendo mais e mais, nós não queremos esperar que o estudante vai chegar no final do ensino médio ou numa universidade para ter o domínio de um segundo idioma e ir para fora do país. Então, nós temos, desde os pequenos da educação infantil, o projeto do We Are La Salle, ou seja, nós somos laçalistas e laçalistas mundiais, onde nós temos o estudo da língua inglesa em primazia, porque é um idioma além do espanhol, mas o inglês se globalizou e nos dá esse passaporte universal. E além do We Are La Salle, nós temos a dupla diplomação com uma empresa, escola nos Estados Unidos, que o estudante que já está no nível médio do inglês, ele é acompanhado, eles fazem os testes, ele tem aula no contraturno e atendendo os créditos americanos com os nossos créditos, ao final do ensino médio ele tem a dupla titulação.
porque nós entendemos que nós precisamos, de fato, formar um cidadão global e não mais um cidadão local nem regional. Perfeito. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volto daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre os desafios educacionais como um todo. Nosso entrevistado é o Dr. Paulo Fossati, que é diretor regional da Rede La Salle do Distrito Federal. Doutor Paulo, eu queria falar um pouco com o senhor sobre o Conselho Nacional de Educação. O senhor é conselheiro e é vice-presidente da Câmara de Educação Superior. A gente sabe que o Conselho Nacional de Educação é extremamente importante porque é lá que decide as políticas, né, da educação do país como um todo. E são poucos membros, né? São quantos membros que fazem parte do Conselho? Nós somos 12 membros da Câmara de Educação Superior. Olha só. Pensando as políticas da educação superior e quando nos unimos com os 12 membros da Câmara de Educação Básica, nós constituímos o Conselho Pleno que vai pensar aquelas políticas para toda a educação, seja básica ou superior. Por exemplo, no Conselho Pleno, nós estamos discutindo agora a formação por toda a vida, o lifelong learning, a importância de, desde a primeira infância até o final da nossa vida, nós termos um para que viver, um para que lutar, nos organizarmos para aprendermos em qualquer tempo e em qualquer lugar e a todo o nosso tempo. Então, esse é um grande projeto que estamos desenvolvendo agora para que as pessoas não se aposentem aos 50, aos 60, aos 70 anos. Sim. Sempre temos algo para aprender nesse conceito de aprender por toda a vida. Uma outra grande política que trabalhamos juntos nas duas câmaras, o ano passado, 2023, entregamos agora para o ministro, que está indo para o Congresso, o projeto do novo ensino médio. O novo ensino médio vem tentar resolver um problema de um antigo ensino médio que não fazia o jovem brilhar, um antigo ensino médio que levou a cada ano, nos últimos anos, em média, o abandono de 500 mil jovens sem concluir o ensino médio. Então, nós estamos aí com um projeto que agora vai passar pelo Parlamento Brasileiro, que ainda receberá muita contribuição, muita discussão, mas a nossa preocupação que seja uma educação que encante, uma educação que forme para a vida, uma educação que respeite os itinerários e, quando nós falamos itinerários, que olhe um pouquinho para a vocação dos jovens, não só a dimensão profissional, mas as questões humanas, as questões éticas, para formar esse cidadão para aquilo que o mundo, que a sociedade espere, para que ali, principalmente, ele possa realizar o seu projeto de vida. Então, esses são dois exemplos de projetos que nós estamos trabalhando muito enquanto uma política e não uma política de governo. Eu bato muito no Congresso e no Conselho Nacional, não podemos continuar com o vício desse país de ter política de governo. É brincar com a educação, é brincar com a população. A cada 4 anos vem a insegurança. Com certeza. Não, nós precisamos ter uma política de Estado. Sim. Venha governo, sai governo, entre um grupo, saia outro grupo, mas que essa política de Estado possa permanecer, ser calibrada para que a educação possa avançar. Com certeza é um privilégio e uma responsabilidade muito grande fazer parte, né, do Conselho Nacional de Educação, e um dos grandes desafios que a gente tem hoje no Brasil, a gente sabe que é a evasão escolar, né, e fazer com que o jovem, de fato, ele tenha não só o compromisso, mas ele tenha o prazer de poder estudar, né, o prazer de estar ali na escola, que é um pouco isso que o senhor falou com relação à rede La Salle como um todo, mas para estender, porque no Brasil a gente tem várias realidades, né? Exato. O Brasil, ele é multiforme. O Brasil tem um hibridismo enorme, que por um lado é bom,
nós precisamos respeitar as regionalidades, respeitar as culturas. Agora, nós temos alguns princípios de que nós não podemos abrir mão. A escola, sim, pode ser um espaço agradável, um espaço de prazer, de convivência, um grande laboratório de humanização, um laboratório de ciência, como o La Salle dizia desde o início, que seja a nossa segunda casa, que nos prepare para a vida, para o mundo do trabalho, e um espaço onde nós encontramos não pessoas sisudas, mas pessoas felizes, correndo para a vida, desenvolvendo todo o seu potencial. Por isso que desde a estética, a arquitetura da escola lassalista convida para espaços de convivência, para espaços de interação, espaços de criação, saindo daquele modelo que a educação era o quê? Seguindo a fábrica e o quartel, era um retângulo onde nós passávamos a maior parte do tempo entre quatro paredes. Educação é vida, educação é meio ambiente, a educação se dá em todos os espaços hoje. Esta é a concepção lassalista. Maravilha, eu agradeço demais a sua participação e parabenizo pelo seu excelente trabalho. Eu que agradeço, Renata, continuamos à disposição e, de fato, todos continuamos acreditando que educação sim transforma a vida. E nós acreditamos que não é apenas a escola, não são apenas os professores, mas nós precisamos criar essa consciência coletiva de um pacto nacional por uma educação para todos e uma educação de qualidade. Muito obrigado. Obrigada. E obrigada a você. Até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.